tudo bem com você? Estamos chegando com uma ação parlamentar especial aqui na tela da TV Câmara. A gente continua aquela nossa série de entrevistas com os vereadores da atual legislatura. Eles relembraram o trabalho realizado em 2025 e também compartilharam as expectativas para este ano. Hoje, no Ação Parlamentar Especial, nós vamos receber o vereador Sérgio Camargo. Ele cumpre o seu segundo mandato. A repórter Érica Azusa está com ele lá no estúdio para trazer um balanço para a gente sobre os trabalhos realizados em 2025. É com você, Érica. Oi, João, e você que está conosco aqui no Ação Parlamentar Especial. Hoje eu converso com o vereador Sérgio Camargo, do PL, conhecido como uma das principais vozes em defesa dos valores católicos e da dignidade humana na Câmara Municipal. Nascido em São José dos Campos e com forte atuação comunitária, Sérgio Camargo está no seu segundo mandato. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite, Érica, uma alegria muito grande poder estar aqui falando com você e com os telespectadores aí da nossa TV Câmara, né? Maravilha. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, vereador, qual o balanço que você faz dos trabalhos em 2025? Então, esse ano de 2025 que passou, para mim foi um ano muito produtivo, muito bom, porque eu estou no meu segundo mandato. Então, a gente traz a experiência do primeiro mandato, né, de toda o histórico que a gente viveu de 2017 e 2020, quando eu já era vereador nesta casa. Então, essa experiência me ajudou muito nesse ano que passou e eu saí muito satisfeito do ano de 2025 e pela nossa atuação no Parlamento de São José. Dentre os projetos de lei aprovados, né, de sua autoria, qual você destacaria? Então, eu digo que é o projeto da minha vida, dois projetos, né? O do sepultamento digno, que foi uma luta muito grande aqui nessa casa para a gente conseguir aprovar, até porque é um projeto que não existia a nível de Brasil. São José dos Campos é a primeira cidade a implantar, aprovar o projeto do sepultamento digno. Para as pessoas que não sabem, o sepultamento digno é aquele projeto que permite que aquelas crianças que morrem no ventre da mãe antes de 20 semanas, que eles sejam sepultados dignamente, porque até então eles eram descartados em lixo hospitalar. Então, quando uma mãe perdia o nenê, né, com menos de 20 semanas ou abaixo de 500 gramas, ele era descartado em lixo hospitalar, junto com máscara, seringa, todo aquele material cirúrgico e era incinerado. E hoje, em São José dos Campos, depois da nossa lei aprovada, é proibido que aconteça dessa forma. Eles são sepultados de maneira digna. E é a primeira cidade no Brasil a aprovar esse projeto. Já está em vigor? Já está em vigor, já foi sancionado, já passou os 90 dias, né? Qualquer pessoa hoje pode fazer o sepultamento do seu filho e se a família não puder fazer o sepultamento do filho por algum motivo, né, financeiro e tal, a prefeitura é obrigada a se responsabilizar, porque em São José dos Campos é proibido que seja dado destinação não condizente com a dignidade humana a essas crianças. E foi um projeto, né, vereador, que partiu de uma grande discussão, né, com Sim. Participação aí das organizações também. Sim, a gente trabalhou muito com um grupo de mães que se achegaram a nós, que abraçaram o projeto, que conversaram com as lideranças da nossa cidade, tanto com o prefeito, com os vereadores, que a gente teve uma resistência muito grande do governo para aprovar esse projeto, infelizmente. Mas as mães mostraram a importância que é não só para aquela criança que tem esse direito do sepultamento, mas também para as mães que sofrem o trauma, né, de ter perdido seu filho, de não poder fazer uma despedida, de não poder fazer um sepultamento digno, de não ter um local para depois ele fazer lá as suas orações, né, a sua despedida, as suas homenagens àquela criança. Então eles mobilizaram um grupo de mães aqui da nossa cidade, católicas, evangélicas e até mesmo de outras religiões, né, ou sem nenhuma crença, mas que acreditam que é importante a dignidade daquela criança que perdeu a vida. E conseguiram convencer aí os vereadores e o prefeito para que a gente pudesse aprovar esse projeto. Agora você comentou dois PLs, né? Um é do sepultamento e o outro... O do sepultamento. E o segundo é o do memorial, porque
Porventura, se houver famílias que não possam fazer o sepultamento, aí ficaria sob a responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura, para fazer esse sepultamento, ela precisa de um local, né? Então, esse memorial que a gente fez o projeto também, implantando um memorial para que aconteçam esses sepultamentos, também foi um projeto aprovado. E por que é importante o memorial? Porque eu entendo que muitas vezes a mãe, por um problema de trauma, está passando por uma gravidez de repente não desejada, né, que não foi programada, tal, não faz o sepultamento do seu filho, faz a opção de não fazer o sepultamento. A prefeitura vai fazer o sepultamento neste memorial. Mas daqui a 10, 15 anos, a mãe pode se lembrar que um dia ela teve um filho e que ela... Onde está esse filho? Aí ela vai saber, está em determinado local, em determinado cemitério da nossa cidade, e ela vai então poder se dirigir lá para prestar homenagem, né? Porque o que a mãe pensa hoje, daqui a 10 anos, ela vai estar pensando diferente, né? Sim. Então, eu achei 2 projetos inéditos no Brasil, né? Que faz de São José dos Campos a primeira cidade, e hoje a gente tem trabalhado em outras cidades também, que já aprovaram o projeto, cópia da nossa cidade. Isso para mim foi muito, muito gratificante. Durante 2025, vereador, você também teve uma grande atuação aí em relação às frentes parlamentares, Sim, né? sim. Conta um pouco pra gente esse trabalho nas frentes. Então, a gente faz parte da Frente Parlamentar Católica, a gente faz parte da Frente Parlamentar em defesa das famílias que têm pessoas com síndrome de Down, né? E essas frentes parlamentares são importantes para motivar o assunto na cidade, para motivar as discussões na cidade. Então, muitas vezes, são discussões internas que a gente faz na Câmara Municipal, mas ele traz um resultado fora da Câmara, né? A gente traz essas famílias para conversar aqui, a gente elabora projetos de lei que são apresentados em conjunto, a gente elabora eventos que a gente passa para essas comunidades. A Frente Parlamentar da Síndrome de Down foi onde nasceu um projeto aqui de São José dos Campos que se chama Down Day, ou seja, né, Dia da Pessoa com Down. E foi realizado primeiro lá no Parque Vicentino Aranha, com o nosso apoio, foi um sucesso do trabalho, que muitas vezes não aparece que é o trabalho da Frente Parlamentar, mas ele nasce da nossa discussão e depois passa a ser realidade fora da Câmara. Se tornam ações concretas, né, vereador? E tem também a Frente de Defesa da Vida e também em relação ao combate à adultização. Como foram os trabalhos dessas frentes? 2 trabalhos também nessa linha da dignidade da pessoa humana. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida, isso desde o meu primeiro mandato eu já faço essa defesa, né? Estive em Brasília levando esse projeto nosso de São José para os deputados federais em Brasília. Todo ano em Brasília acontece uma marcha pela vida, né? E eu faço questão de participar porque é um momento onde a gente reúne todos os movimentos de defesa da vida do Brasil. E eles vão para Brasília para fazer essa manifestação e para trocar experiências, né? Trocar conhecimento. Então foi importante estar lá, até para apresentar esse projeto do sepultamento digno para outros parlamentares do Brasil inteiro. Então, essa troca sempre é muito importante, né, vereador? Muito importante, fortalece muito o nosso trabalho e faz com que a gente fale a mesma língua no Brasil inteiro, entendeu? Então, para nós é sempre importante estar neste meio. Sem dúvida. E o combate à adultização foi um dos grandes assuntos também, né, discutidos em 2025. A Câmara Municipal teve aí à frente também com grande atuação e você também participou. Sim, faço parte, né? A gente entende que a criança ela precisa viver um momento de criança, que a gente não pode pular as etapas, né? A infância é para a criança brincar, é para a criança estar em casa, não para ela ser usada de maneira como um mini adulto, né? Por isso que a gente fala adultização, porque muitas vezes a gente vê, né, pais e mães que vestem a criança com roupa de adulto, faz maquiagem, passa batom, ou seja, pula uma etapa e acaba aí prejudicando o desenvolvimento natural daquela criança. E foi também um tema muito explorado no Brasil inteiro, né? E São José não ficou fora desse tema. Sem dúvida, vereador. Agora, voltando a falar em relação aos projetos aprovados, né? Você é autor aí do PL que dispõe sobre a proteção à liberdade religiosa, que estabelece sanções contra atos de vilipêndios, por exemplo, né? Exatamente. E então, essa lei ela já está aprovada, já está em vigor? Então, essa lei ela está pronta para ser votada. Na verdade, essa lei eu já aprovei no primeiro mandato e o que motivou essa lei foi
uma exposição que teve em Porto Alegre, que eles chamavam de uma exposição queer, né? O que é isso? Ele faz parte da agenda LGBT. E eles fizeram lá uma exposição onde eles usaram quadros de Nossa Senhora, de maneira vilipendiosa, ou seja, tinha um quadro lá que apresentava uma mulher amamentando um macaco, ou tinha um crucifixo dentro de um pote cheio de urina, né? Então, coisas que fica até ruim de falar aqui, né, que aconteceram lá. Então, a gente fez um projeto para que São José dos Campos fosse proibido a utilização de imagens sacras, seja de qualquer religião, de maneira vilipendiosa. Esse foi aprovado. Ou seja, com zombaria, seria isso? Exatamente, com zombarias e tal. Esse foi um projeto aprovado no meu primeiro mandato, só que o Código de Postura de São José dos Campos ele teve uma mudança no período que eu não estava na Câmara. Então a gente está corrigindo essa mudança para, de novo, colocar no Código de Posturas da nossa cidade essa proibição. Entendi. Bom, no contexto católico, vereador, tem aqui também uma homenagem, né, que foi realizada pela sua indicação aos romeiros que fizeram aí o caminho até a Basílica de Nossa Senhora. Como foi essa homenagem? Na verdade, a homenagem foi para os pontos de apoio ao romeiro. Os pontos de apoio, né? Perdão. Porque o romeiro é aquele que passou pela nossa cidade e foi para caminho de Aparecida. Sim. E na nossa cidade nós temos 15 pontos de apoio. Né? Que tem lá o café da manhã, tem água, tem fruta, tem massagem, cuidado com a perna, com os pés das pessoas, tem massagem, tem diversos tratamentos lá, diversos cuidados para os romeiros que passam pela nossa cidade. E eu participo desde 2019 de um ponto de apoio em São José dos Campos que a gente ajudou a criar, né? Então eu sei da importância que é esse ponto de apoio, até porque eu já fiz a caminhada também. Né? E a gente sabe como é difícil, não é uma caminhada fácil, e o ponto de apoio faz diferença na vida da gente que tá peregrinando. Então a gente propôs essa homenagem, né, que foi feita aqui na Câmara Municipal. Foi um momento muito emocionante, tivemos a presença do Padre Antônio Maria, que ele também sempre vem, participa dos pontos de apoio. Foi uma homenagem muito bacana. O auditório estava lotado, né? Estava lotado nessa homenagem, né? A gente até não esperava que viesse tanta gente, realmente foi muito bacana. Eles querem que a gente faça esse ano de novo, né? E agora com estrutura melhor, e a gente vai se preparar melhor para recebê-los aqui, porque é um trabalho incansável, durante a semana inteira, 24 horas, e esses voluntários se dedicam ali a cuidar daquelas pessoas que passam pela nossa cidade. Sem dúvida. Já falando então de 2026, né, vereador, quais são as expectativas aí para os trabalhos neste novo ano? Então, 2026 é um ano atípico, né, porque é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, então tudo fica mais rápido, né, a dinâmica do brasileiro em ano de Copa do Mundo e ano de eleição, ele muda. E mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico, mais ágil. Então a gente espera fazer um mandato, continuar o nosso mandato como 2025, que a gente acredita que foi um bom mandato, né? Agradeço muito a nossa equipe, o pessoal do nosso gabinete por todo o trabalho do ano de 2025, e a gente vai continuar, sim, cada vez mais trabalhando para que a nossa cidade continue sendo uma das melhores cidades do Brasil. É isso, um ótimo trabalho então para você. Obrigado. Vereador Sérgio Camargo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço aí o convite e um abraço aí para todos vocês que estão nos assistindo. Tá joia. João, é com você. Intervalo agora e na volta tem mais entrevista. Até já! Voltamos e vamos para a nossa segunda entrevista. O repórter Paulo Ricardo recebe o vereador Lino Bispo para uma conversa sobre o primeiro ano da sua 5ª legislatura aqui na cidade. É com você aí no estúdio, Paulo. Olá, João. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Já estamos por aqui e iremos conversar com o vereador Lino Bispo, que está em seu 5º mandato.
No primeiro ano dessa nova legislatura, o parlamentar teve atuação em áreas como infraestrutura, saúde e habitação, além de um forte trabalho de fiscalização. Vereador, obrigado pela presença aqui no Ação Parlamentar Especial. Qual que é o balanço, que o senhor faz de 2025? Eu que agradeço aí, o convite e a oportunidade da gente participar, não é? Eu vejo que 2025 foi um ano de muito trabalho, tá? É o primeiro ano da legislatura, né? E é um ano que realmente você passa a eleição, as pessoas te cobram muito, né? Porque quando você está em campanha, você vê muitas situações que as pessoas, vereador, se ganhar, né, veja isso para nós e tal. Então, é um ano bem, assim, demandado, sabe? E a minha característica parlamentar, ela é, assim, um pouco diferente de alguns. Eu gosto de estar lá na ponta, eu gosto de ver o problema, inclusive eu tenho uma comunicação chamada Fala Cidadão, um canal, onde eu vou até a pessoa, investigo, faço filmagem, não é? E a gente encaminha isso para o poder competente, buscando, né, ali a solução daqueles problemas. E a gente trabalhou bastante no ano de 2025, eu só tenho que agradecer a Deus por tanto trabalho que a gente teve e tantas realizações que a gente conseguiu fazer, muitas ajudas que a gente conseguiu dar ao munícipe que procurou o gabinete do vereador Lino Bispo. Perfeito, vereador. E como o senhor disse, esse diálogo direto, ativo com a população é fundamental, traz transparência, ajuda também na elaboração da fiscalização e políticas públicas? Sem dúvida nenhuma, a população ela é, vamos dizer assim, o fator número 1 do nosso trabalho, tá? A população ela tem o seu direito de cobrar, até porque às vezes ela nem votou na gente, mas ela tem direito, ela paga impostos, né? Então ela tem direito de cobrar que o vereador possa realmente estar ali. O papel do vereador principal é fiscalizar, né? Fiscalizando, o vereador está ajudando a população a ter uma gestão eficiente, uma gestão que realmente dê resultados. E aí, os projetos de lei, tá? O prefeito não consegue fazer nada se a Câmara não dizer ok, tá? Então, a maioria dos projetos que a gente vota, ela é vinda do Executivo, porque ele que tem, assim, a maior das autonomias é o Executivo, tá? Então, o vereador, ele tem que dar essa resposta positiva para a população, porque senão daí ele acaba nem voltando mais, né? Vamos dizer assim, a gente passa aí por um estágio, né, na época da eleição e a aprovação vai ser a sua votação e a sua eleição. Perfeito, vereador. E como o senhor citou muito bem, tem esse trabalho, através dos projetos de leis, requerimentos, indicações, mas tem um trabalho nas comissões também, e o senhor é muito atuante dentro das comissões, com pautas técnicas, sociais. Qual que é a importância disso? Então, existem várias comissões, né? Cada projeto ele passa pelas comissões pertinentes. Tá falando de esporte? Vai. A Comissão de Justiça é uma comissão que ela opina em todos os projetos, tá certo? A Comissão de Economia também em todos. Aí, dependendo do projeto, a Comissão de Esporte. Dependendo do projeto, a Comissão de Saúde, né? Educação, Mobilidade. Então, as comissões, ela vê, vamos dizer assim, o objetivo daquele projeto, ela baseia muito no parecer jurídico da casa, dizendo se o projeto é constitucional ou não é constitucional, né? E aí ela opina sobre o projeto, né? E encaminha para o plenário. Às vezes ela pode dizer na comissão que o projeto não tem viabilidade, ou então ela encaminha para o plenário, ela faz o parecer encaminhando para o plenário definir e decidir se aprova ou não aprova aquela matéria. Perfeito. E falando em aprovação de matérias, no tema da habitação, o senhor com uma pauta muito atuante, envolvendo regularização fundiária também. Qual que é a importância desse tema, de acolher as famílias, de promover esse processo de regularização na cidade? Então, eu criei na Câmara, além da comissão que define pareceres de projetos nessa direção,
da Habitação, eu criei aqui a Frente Parlamentar da Regularização Fundiária e Habitação, para que a gente possa contribuir com o governo, com discussões com a comunidade sobre a questão de regularização, que nós temos muitos bairros irregulares e que precisam dessa regularidade, porque o poder público, de repente, não pode ter uma ação de qualidade de vida naquela comunidade, porque aquele bairro, de repente, ele está irregular. Então, esta nossa comissão é para ajudar e indicar ao Poder Executivo algumas, vamos dizer assim, ações que venham a contribuir com a regularização e também com a habitação. Perfeito. E quando você fala de regularização e habitação, é trazer dignidade, qualidade de vida para as pessoas? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre está buscando atender aquela comunidade que às vezes mais precisa, que por uma situação ela acabou comprando esse terreno que não era regular, a gente vai, escuta, vereador, agora a gente precisa aqui de equipamentos públicos e tal, então aí a prefeitura precisa chegar, né, fazer essa regularização e dar qualidade de vida para aquelas pessoas. Então, o nosso trabalho é sempre voltado e objetivando a ajudar as pessoas da nossa cidade. Sem dúvidas. Falando sobre fiscalização, mudando um pouco o assunto, sustentabilidade, pauta ambiental também, o senhor teve um trabalho muito forte, né, em cima da fiscalização, por exemplo, do Rio Lambari. Qual que é a importância? É uma pauta que o senhor defende bastante também? Sem dúvida. Eu comecei assim um trabalho verificando questão de falta de água e passei na cidade. Hoje o vereador Lino Bispo é a referência quando a pessoa tem um problema de água ou um problema com esgoto, né? As pessoas, já fiz diversas matérias lá no Rio Alavari, no Rio Senhorinha, no Rio Comprido, no próprio Rio Paraíba, enfim, onde tiver um descarte de esgoto, o vereador Lino Bispo está ali com o canal Fala Cidadão. E ali a gente vai, então, verificar o que está acontecendo e vamos cobrando, a gente tem cobrado muito a Sabesp para que ela possa eliminar esse descarte de esgoto in natura nos nossos rios. Tá? O vereador Lino Bispo é combatente nessa questão, porque a gente tem que preservar a natureza, não é? E a água vamos dizer, é um bem primordial, tá? E a gente não pode matar os nossos rios, a gente precisa dar qualidade de vida para as pessoas. Por isso, eu tenho sido combativo nessa questão, tá? Do meio ambiente, principalmente na questão de esgoto nos nossos rios. Sem dúvidas. Bom, e falando ainda sobre esse trabalho que o senhor realiza, né? Eu comecei aqui chamando o senhor e falando da amplitude das áreas que o senhor atua, né? Habitação, infraestrutura, esporte, empreendedorismo. Como que é realizada essa atuação, né? De acordo com o que chega para o gabinete, o senhor procura também? Então, eu escuto muito as pessoas, tá? Eu me deixo achar, me deixo se encontrar, né? Então, vem das pessoas as demandas que a gente tem. Meu gabinete trabalha muito, tá? Até teve uma pessoa que veio de um outro segmento e nunca tinha trabalhado, falou, acho que na Câmara é moleza. Só que ela chegou no meu gabinete e falou, olha, eu me surpreendi, porque vocês trabalham demais, né? Ou seja, ela se incluiu dizendo, nós trabalhamos muito aqui. Então, eu sempre peço para a minha equipe, dê atenção para as pessoas, atende as pessoas e nós vamos fazer o possível para a gente conseguir encaminhar aquelas demandas, cobrar as execuções dessas demandas para que a população possa sentir, né, ali representada pelo parlamentar que ela elegeu. Sem dúvidas. E quando é realizada essa cobrança, esse trabalho de fiscalização, o senhor nota, a partir da perspectiva do seu mandato, que traz melhorias mesmo nas comunidades, para as pessoas afetadas? Com certeza. As nossas ações, ela tem assim a gente tem um feedback. Eu sempre gosto de estar onde estão alguns problemas e o ano passado a gente teve uma ação na questão de mobilidade, né? Aí as pessoas passavam, via, ô vereadora, até que enfim estão vendo esse problema antigo aqui, né? Então a gente pôde ter assim esse retorno das pessoas que aquilo que nós estamos fazendo vem satisfazer um anseio, uma necessidade que ela tem esperado, né?
Então a gente tem muito disso e eu fico feliz por a gente ter uma ação, porque eu escutei 3, 4 pessoas e muitas pessoas falaram, nossa, estava faltando acontecer isso. Então você, através de 2, 3 pessoas que você ouve, você atende um número que você não tem a dimensão dele, tá? Então é um pouco disso que acontece com o meu mandato. Sem dúvidas. E acompanhando também, né, aqui pela TV Câmara, as sessões que acontecem, muitas vezes a gente vê o senhor fazendo apresentações, falando na tribuna, né, indo fazer essas fiscalizações. Isso também é uma característica marcante do mandato do senhor? É porque a TV Câmara, ela nos auxilia, né, com a divulgação do nosso trabalho. Então, quando eu trago para cá, né, essas gravações, porque eu sou meio metido a querer ser jornalista e tal, eu faço entrevista também e tal, né, do meu jeitão, né, assim meio na raça, mas eu gosto de apresentar, porque ali às vezes vem depoimento das pessoas, tá certo? E aí os colegas vereadores podem ver um pouco daquilo que nós vimos lá, que de repente ele não tinha ideia, a partir da minha apresentação, tanto os meus colegas de Câmara quanto ao telespectador da TV Câmara vai ter ideia daquele trabalho que nós fizemos, né? Já andei no rio, cheio de esgoto, já caí, né? Já bati a cabeça, enfim, a gente mostra um pouco, né, dessa realidade do nosso trabalho dia a dia. Perfeito. Bom, então, para a gente poder finalizar esse bate-papo, expectativas para 2026, desafios também, e uma mensagem para a pessoa que está acompanhando a gente. Então, eu primeiro tenho que agradecer a Deus, primeiramente, depois aos munícipes, o ano 2025, né, que foi de muito trabalho, fizemos bastante contato com as pessoas, né, cobrei muito a prefeitura para, principalmente questão de saúde, né, porque saúde é algo que não pode esperar, tem que ser com a máxima urgência. Então, 2025 foi ótimo. E que 2026 as pessoas possam procurar o vereador Lino Bispo e encontrar o vereador Lino Bispo, como sempre, disposto, né, a ir onde tiver o problema, qualquer canto da cidade. Eu até costumo dizer nas minhas falas, vereador Lino Bispo é vereador da cidade toda. O vereador ele é eleito não é para um bairro ou para uma região, ele é eleito para trabalhar pela cidade. Então, o vereador Lino Bispo, em 2026, se Deus quiser, nós estaremos novamente junto com a comunidade para que essa comunidade se sinta representada pelo vereador Lino Bispo. Vereador, muito obrigado pelo bate-papo e pela presença do senhor aqui também com a gente. Eu que agradeço e quando precisar estamos à disposição para falar, né, com vocês, que vai mandar aí para os nossos joseenses, né, ou seja, até externamente a São José, um pouco do trabalho que a gente realiza. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Um abraço também. Então é isso, pessoal. O Ação Parlamentar Especial fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. João, devolva ao estúdio. Forte abraço. Valeu, Paulo. Até mais. O Ação Parlamentar de hoje termina por aqui. Fique agora com a programação da TV Câmara. Você pode rever essas e outras entrevistas no nosso canal do YouTube, em @TV Câmara SJC. Até a próxima!